Fala pessoal, aqui é o Augusto, tudo bem? Estamos aqui no mais um vídeo do canal Rango Livre e hoje o tema será sobre órgãos e agências regulamentadoras. E sem muita demora, vamos às apresentações. Vou começar aqui da direita. Daí, Mark, tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Aqui então, mais uma vez reunidos para debatermos os assuntos do momento, os trending topics que estão nesta pandemia, que estamos em casa, em quarentena aí, e estamos prontos para mais um debate aí de muito conhecimento e opiniões de todos aí. Valeu, fala Elton, tudo certo? Fala pessoal, Elton aqui, vamos com entusiasmo conversar um pouco mais sobre as várias pontos de poder e braços do nosso estado que interferem cada dia mais na nossa vida e principalmente no momento de exceção como esse que a gente está vivendo. Beleza, e aí Michel, como é que está? Tudo bem? E aí, boa noite, como estão? Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema bem delicado, né, que é a parte regulatória de tudo, né, então bastante pano para manga hoje. Isso aí. Viu, pessoal? Antes da gente começar a discussão, olha só o que eu descobri aqui, ó. Eu acho que era por ignorância minha, eu não sabia. Que existe uma Associação Brasileira de Agências de Regulação. Então, quer dizer assim, ó, existe uma associação que regula as agências reguladoras. O que acharam? Eu acho que isso aí tem a cara do Brasil, né? Se tivesse vinculado ao STF. Aí ia ficar bem legal a brincadeira. Mas viu, eu tenho uma defesa aqui a favor do STF. Hoje eu estava assistindo TV Justiça e o Gilmar Mendes estava falando uma coisa muito interessante. Eu quase gravei, cara. Quase gravei, juro para vocês. Ele estava citando que lá na Alemanha Oriental era lei ter pleno emprego. Era lei, você tinha que ter pleno emprego. Era a obrigação do Estado dar pleno emprego. Então eles tinham uma fábrica de carros que eles tinham que fazer o pessoal, enfim, produzir carros, né? Enfim, para empregar a população. Então, o que eles faziam? A Alemanha ocidental já dominava a automatização, enfim, e tudo mais, para deixar o processo mais eficiente. Mas a Alemanha Oriental não adotava justamente para poder precisar de mais pessoas para trabalhar, para poder produzir os carros, para dar o pleno emprego. Aí, o que ele falou? O que o Gilmar Mendes falou? Ele falou que ele achou errado isso, porque isso fazia com que o preço dos carros aumentasse e era destinado apenas uma parte da população que era mais rica. Então, eu quase bati palma e gravei isso aí. Assim, só um de lapso de coerência. Exato. Loucura. Seria Gilmar Mendes o próximo candidato a presidente pelo novo? ultra neoliberal Gilmar Mendes. Fica a questão. Nem a pau, pelo amor de Deus. Então tá, pessoal, vamos dar início então ao nosso debate, que eu acho que é interessante a gente começar, quem sabe, por ser uma agência já e por estar bem em pauta a discussão, a gente pode trocar uma ideia sobre a OMS, o que vocês acham? Pode ser? Pode, por mim, ok. Alguém tem alguns dados, Michel? Tinha alguns dados com relação à OMS e ao presidente da OMS, né? A OMS está se metendo numa grande briga com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, inclusive, é o maior financiador da OMS. Hoje eles destinam aí praticamente 400 milhões de dólares, se eu não me engano, por ano, né, para a OMS. Se eu não estou equivocado, você até pode me falar depois aí, alguns também acham que dessa falta, né? Mas assim, eles estão com uma briga grande, que o Donald Trump está dizendo que eles estão alinhados com a China, né? Por passar pano e tal, mudanças de posição muito frequentes, né? Conforme o governo chinês muda a posição, a OMS muda junto, né? Então, num delay de 2 horas, a OMS muda a posição dela também. Então, eles estão brigando bastante nesse sentido, né? E o que eu quero destacar é o seguinte, que o presidente da OMS, que é um político etíope, né? Um cara influente lá naquele país. Tedros Adhanom. Hã? Tedros Adhanom. Isso, esse cara aí mesmo. Ele foi ministro da saúde ali da Etiópia, né? Por alguns anos, né? De 2005 até 2012, ou 2006, 2012. E parece que ele diminuiu ali, os programas revolucionários dele diminuíram ali a mortalidade infantil ali em 28%, pelos meus cálculos.
Mas se você for analisar o período, o PIB per capita da Etiópia também aumentou 80%, né? Então, nesse período de 2005 a 2011. Então, você vê aí que programa bom é dinheiro, né? Porque o que leva a desenvolver a coisa é dinheiro, né? Infelizmente, a Etiópia hoje não precisa de nada muito revolucionário, precisa de produtividade, assim como o Brasil também precisa, né? Exatamente. Os Estados Unidos, até o Trump deu uma entrevista uns 2, 3 dias atrás, falando que a tendência é eles cortarem esse investimento na OMS, né? Eu acredito justamente por essa briga, entre aspas, assim, porque o que parece que realmente a OMS pende para o lado... o que o Trump fala muito é que, inclusive, a OMS encobriu dados relacionados à pandemia que se iniciou na China, né? Exato, e eu acho que esse rapaz aí, como é que é o nome dele mesmo? Tedros Adhanom. Tedros Adhanom. O Tedros Adhanom, ele nem médico né? Ele é um biólogo. É biólogo, né? De formação e político. Ah, biólogo. Perfeito. Biólogo e político. Mas assumiu a burocracia como sua carreira, né? Exatamente. E assim, o que eu entendo, o que eu entendi a respeito desses órgãos aí que a gente estava falando, reguladores, etc., é que o que se forma, né, como a OMS, parece que todo mundo tem que ficar esperando o que eles vão dizer, né? Então é como se fosse um novo clero que tivesse se formado e que a decisão deles seria uma decisão unânime para que todos os demais acatassem. Então acho que há um grande erro de se pensar assim. Eu acho que cada nacionalidade, cada país, cada estado tem a sua particularidade e acho que cada um tem que buscar as suas formas aí de conseguir encontrar meios e compartilhar esses meios, né, com os demais. E os demais, com essas informações, botarem os seus cientistas, os seus médicos a estudarem para testar tais determinadas soluções para os seus países. E parece que as pessoas ficam só reproduzindo o que eles estão mandando, como se fossem o suprassumo da ciência. E aí nós temos que simplesmente acatar qualquer coisa que é decidido lá. Não sei se vocês têm essa visão também. Eu tenho um posicionamento semelhante e quando a OMS, não só a OMS, mas eu acho que também a OMC, Organização Mundial do Comércio, enfim, outros órgãos não governamentais com apelo mundial, eu vejo que o papel deles ele tem que se resumir a mais em políticas orientativas e não impositivas. Eu sempre, quando há decisões centralizadas nesse ponto, eu lembro daquele ensaio do Hayek, onde ele fala sobre o uso do conhecimento na sociedade e o perigo que é a centralização. Esse aí, Friedrich Hayek, justamente, nesse ensaio ele fala do perigo e dos malefícios que se tem em centralizar poder e decisões. Então, por isso, essa ingerência que a OMS às vezes exerce sobre cada país, isso tende a ser pior. Cada país tem sua realidade de saneamento básico, acesso a recursos naturais, recursos financeiros. Então, a métrica ela não tem que ser igual, ela não pode ser igual. Então, o ponto de partida da OMS tem que ser mais no sentido de orientações, precauções, políticas de prevenção, mas nada impositivo. Eu ouvi até alguns especialistas, né? Esse pessoal que é especialista aí, falando sobre prováveis impeachments de presidente por não seguir recomendações da OMS. Onde já se viu isso? Né? Segundo até a ONU, outro órgão, o Lula é o inocente. Então, a gente tem muita informação vazia sem o conhecimento da realidade de cada localidade, né? Então, por exemplo, o caso... uma coisa que me chamou a atenção nessa pandemia foi que a gente só tem dados, e vocês podem notar isso, dos piores países, com mais casos, os países desenvolvidos. Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido. O Brasil é a exceção ali, mas Coreia do Sul, Japão, enfim. Por que nos países pobres não tem contaminados? Mas não tem ou está subnotificado? Então, como é que funciona a recomendação da OMS? A partir desse ponto aí, a gente tem que entender já isso. Teria que ter ficado claro para as pessoas que a métrica não é a mesma, né?
com relação a... Eu achei muito válido uma fala, no primeiro vídeo eu já tinha falado a minha admiração pela forma que o Mandetta vem tratando alguns assuntos, outros não tanto, mas ele falou, inclusive, isso, que a OMS, ela não pode dar uma receita de bolo pronta, achando que todos os países podem seguir aquilo. Porque a gente está falando em países com cultura diferente, com população diferente, com o território diferente. Então, assim, aproveitando para falar do Hayek ali, Elton, eu tenho uma frase aqui que eu achei perfeita, que é do uso do conhecimento na sociedade, que é o seguinte: o que é mais fácil, né? Vamos lá, o que é mais fácil? Qual a probabilidade, né, de acontecer? A gente conseguir colocar todo o conhecimento em uma autoridade central, como se fossem esses órgãos regulamentadores, ou a gente dar condições aos indivíduos, né, dar conhecimento extra aos indivíduos para que ele possa adicionar esses conhecimentos extras nos seus planos, né, no seu conhecimento, e também estar expandindo o seu conhecimento aos demais, né? Então, obviamente, na minha visão, a gente nunca vai conseguir colocar todos os conhecimentos da humanidade num plano central e que ele consiga distribuir para todas as localidades, até porque nem todas as localidades um plano vai servir, né? Eu acho muito bacana a análise por esse ponto de vista, porque ela se aplica para praticamente tudo, né? Então, uma autoridade central decidindo, enfim, quais são as atitudes que uma população deve fazer, assim, é muito prejudicial, e não só em escala mundial, até no próprio Brasil. Tem estados no Brasil hoje que tem uma quantidade, assim, absurda de casos de Covid, e tem outros que tem pouquíssimo. Então, será que é a mesma forma que você age em São Paulo e no Amazonas? Acho que não. Então, imagina você pegar isso em escala global. É impossível, não faz o menor sentido, né? No mesmo gancho, a gente pode fazer da OMS, a gente pode fazer para a Anvisa, né? Eu acho que até acho interessante o Elton ali também, que contrapartida, já falar sobre aquela questão dos respiradores, né, Elton? Isso, eu pesquisei uma matéria aqui, ela é bem recente, aliás, de ontem, da NSC aqui de Santa Catarina, né, o principal portal de comunicação do estado, onde ela fala sobre engenheiros de Santa Catarina que desenvolveram um respirador a baixo custo. Segundo os estudos, esses engenheiros, é uma empresa de Santa Cecília, eles conseguiram desenvolver um respirador que foi testado e aprovado, né, dentro do cenário que eles possuíam, e esse custo de produção desse respirador fica em torno de R$ 2.500. E hoje um respirador vindo da China, o preço original dele era em torno de R$50 mil, já está inflacionando, né? Oferta, lei da escassez, né? Primeira lei de economia, já está mais de 100, 150 mil reais. Né? 150 mil. Então, olha só, a Anvisa, ela é responsável por validar e outorgar todos os equipamentos, medicamentos, tudo que é no Brasil relacionado ao uso na saúde, né? Seja em tratamento, seja em apoio, seja EPI, EPC, todos os materiais, medicamentos e recursos utilizados na área da saúde. Esse respirador, obviamente, ele teria que ser submetido a uma autorização. Como a gente sabe, todo esse aparato estatal, primeiro risco que se tem é a demora, a burocracia, etapas, níveis de aprovação, tempo para isso. Outro ponto perigoso, o convencimento direto, assim chamamos, né? Seria a corrupção, né? Por exemplo, pago para alguém me colocar na frente da fila de aprovação. Então, todo esse aparato estatal e essa centralização de autorização acaba gerando um malefício que, com partindo aí do uso do conhecimento na sociedade, algumas pessoas reunidas com esse conhecimento em automação, em produção de materiais, com auxílio de um corpo médico sobre as taxas de pressão que se precisa ter um respirador, vazão de oxigênio, de ar comprimido, enfim, conseguiram desenvolver isso a baixo custo, e eles ainda colocam aqui, ó, que a empresa estima que poderá produzir 50 unidades por dia. Por que não partir logo para a produção? Por que o governo do estado não incentiva isso, né? E porque o grande ponto dessa pandemia
não é que todo mundo vai morrer, enfim, é a capacidade de atendimento dos hospitais, principalmente esse ponto relacionado a respiradores, né? É um ponto que é uma doença que ataca o sistema respiratório, e o gargalo de todo esse ponto é a parte de ventiladores ou respiradores, assim chamam, né? Então, só para mostrar como a Anvisa é um órgão centralizador de caráter federal, né, pode atrapalhar a prevenção, né, e a proteção e o planejamento contra e isso sendo numa localidade. Daqui a pouco uma tecnologia similar pode surgir lá na Paraíba, pode surgir no Mato Grosso, né? Então essas regulações estatais centralizadoras só tendem a piorar a situação. Quem sabe se você deixasse o livre mercado atuar nesse momento, um respirador de 2.000 podia virar R$700. Se daqui a pouquinho todo mundo começasse a fazer isso aí, né? Podia virar fonte de renda, podia virar, enfim, depois uma fonte de exportação para países que precisam, porque, olha, o que não falta é país precisando. Então, se daqui a pouquinho uma doença dessa aí se alastra por uma Índia da vida, país que tem café no bule para comprar muita coisa, né? Até país, África do Sul, por exemplo, países que tem grana, né? Você consegue exportar demais, né? Porque os caras, a menos que tenha algum tipo de lobby de indústria, eles vão comprar aqui para mais barato, né? É óbvio. Então, eu acho que com certeza, é mais uma bola fora de órgãos de regulação, né? E você tem até, eu vejo até um grande defeito nessa coisa toda, é que a população acha que eles estão ali para fazer o bem, cara. E quando, na verdade, o que você tem ali é um grandíssimo jogo político. Então, o cara que é presidente da Anvisa, ele é de educação política, o pessoal da diretoria também. Então, são pessoas ligadas à indústria, então, possivelmente amigos de pessoas que estão na indústria, né? Então, é bem lamentável isso. Inclusive, essa ferramenta que a gente está usando aqui hoje, o Zoom, que é uma baita ferramenta, uma ferramenta que está sendo utilizada por ministros, está sendo utilizado por N pessoas. A Anvisa falou que não, que tem erros de segurança e não sei o quê. Então, assim, cara, isso que a gente está fazendo hoje é uma bela demonstração de que a gente não está preocupado com ali. E realmente, cara, se eu tiver com meu pai, meu avô, minha avó morrendo no hospital com coronavírus, por falta de respirador, eu quero que a Anvisa se lasque, eu quero botar um respirador para ele. Então, sabe, é a mesma coisa aqui, a gente precisa gravar uma reunião, então vamos fazer pelo Zoom. Se a Anvisa acha que ou não é segura, eu não sei que tem ministro fazendo, todo mundo está fazendo, grandes empresas, então não sei qual é o papel real disso aí. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, que eu não sei se é incapacidade nossa ou o que acontece, porque tudo que se fala na mídia agora a respeito de comprar coisas vem da China, né? Então, máscaras, que acredito que seja uma coisa simples de ser feita, eu fico imaginando assim, será que a gente não tem capacidade de estar produzindo essas máscaras? Será que, eu não entendo assim, qual que é o processo por trás disso, mas por que a gente tem que comprar toneladas e toneladas de máscaras da China, por exemplo? Porque é uma coisa simples de se fazer, não é? Acho que tem costureiras hoje já fazendo máscaras aí para doar e etc. E aí, assim, vocês sabem alguma coisa de por que não se compra daqui e se compra de fora? Vocês sabem disso? Eu não sei. Com relação... Pode falar, Augusto, pode falar. Com relação aos respiradores, Mark, o que eu ouvi, né, com relação aos respiradores, não as máscaras, que a demanda brasileira das fábricas reguladas, né, aí a gente volta ao ponto, né, as fábricas reguladas para produzir respiradores no Brasil não tinham a demanda suficiente para entregar. Então, por isso que começaram a ser importadas. Com relação às máscaras, realmente eu não sei, até porque eu comprei algumas máscaras para mim e para minha família na costureira da esquina de casa. Então, assim, ela tá produzindo, inclusive eu troquei uma ideia com ela, falou, nossa, tô produzindo um monte, o pessoal tá pedindo, até tô com algumas cores faltando, porque tem pessoal que quer as máscaras do jeito deles, né? Querem ser style com as máscaras, né? Mas, em resumo,
eu acho que tem bastante pessoas produzindo, né? Agora, por que da importação de máscaras, eu não sei. Dos respiradores, eu ouvi isso aí do ministro também numa entrevista, que era por escassez interna das fábricas reguladas, né? Por isso que eles estavam importando. Reguladas, né? Essa palavra aí que é o que atrapalha tudo. Mas vocês veem, pessoal, que é um grande problema de produtividade, né? Como o Brasil precisa de produtividade, precisa de grandes empresas produzindo. Até existe um movimento até de empresas que produzem outras coisas fazendo máscara agora, né? Só que é pouquíssima produção, cara. A gente precisa de milhões e milhões e milhões de máscaras. E a gente não tem essa capacidade produtiva. Por quê? Porque não tem essa capacidade produtiva. Essa é a resposta. Então é por isso que a gente tem que importar. E aí vem aquela coisa, né? A gente tem que importar da China porque lá é onde tá mais barato, né? E nesse ponto de vista eu até concordo que tem que ser exporto. Tem que comprar de quem tá vendendo mais barato, na minha opinião, né? É porque o dinheiro é do contribuinte, então a gente gostaria que fosse mais cuidado, né? Então, comprar o mais barato, desde que tenha uma qualidade bacana, é interessante. Agora, eu acho que a resposta para isso, Mark, eu acho que é produtividade. É a mesma resposta para qualquer outra coisa. Por que a gente não fabrica, sei lá, PlayStation aqui que fica mais barato que o chinês? Porque não fica. Porque lá eles têm mais condição de produzir em quantidade, e lá eles têm mais condição de... Enfim, a nossa indústria é muito pequena, né? Então, imagina se você quisesse abrir uma fábrica agora também para fazer máscara. Cara, só a quantidade de alvará que precisa, só a quantidade de gente para contratar que precisa, só a quantidade de impedimento tributário, regulatório que você tem. Quando vejo, acabou a pandemia e você ainda não conseguiu produzir máscara. Então eu acho que a resposta passa um pouco por isso, né? Eu ia dizer que elas iam estar tudo fechado agora em isolamento, tu não ia conseguir pegar alvará nenhum daí. Exato. É verdade. A prefeitura tá fechada. Não ia sair a fábrica nenhuma. Outras questões dos órgãos regulamentadores aí, e órgãos que controlam também a parte de indústrias, etc., brasileira, eu não sei se vocês sabiam, mas as fábricas que estão autorizadas a produzir respiradores, proibidas de vender por mercado externo. Vocês sabiam disso? Toda a produção dela tem que ser entregue ao mercado interno. Então, além de ter poucas fábricas reguladas, essas fábricas reguladas ainda vão ter que entregar toda para o mercado interno, né? Então, além de você estar produzindo, você tem já o público e o preço provavelmente também já deve ter sido definido, né? Fora o poder estatal, em alguns estados, é aplicado ao confisco. Eu vi isso em São Paulo, em Pernambuco, né? Estado totalmente autoritário, totalitário, invadindo empresas para confiscar materiais em prol de uma situação que o próprio Estado decretou. Então, eu tenho um gráfico aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, que reflete exatamente a minha preocupação, e vocês já devem ter visto, o ranking dos políticos colocou esse gráfico aqui, ó. Não sei se vocês vão estar conseguindo ler ali. Deixa eu dar aqui, ó. A minha situação nessa pandemia. Então, dividida entre 3 pontos aqui, né? Então, levando a sério o Covid, né? A preocupação com a economia, né? Com a devastação da economia já é evidente, mas principalmente, eu acho que o que mais me assusta é o terceiro ponto, que é a preocupação com a expansão das políticas totalitárias. E desses 3 pontos, é o que mais me dá medo, porque a economia vai dar a volta por cima. O Covid vai desaparecer e vai ter vacina. E a política totalitária, quanto tempo vai durar? E primeiro, eu vi do Rodrigo Maia esses dias, não são 10 milhões, não é hora de se preocupar com o dinheiro. Ora, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da população, a conta vai chegar. É hora sempre de se preocupar com o dinheiro do contribuinte, né? Fora isso, gastos que aí outro dia eu vi um ponto que os governadores estão tendo agora aportes do governo federal para fazer uso contra a pandemia. Quem dispensa de licitação, quem garante que eles vão gastar exatamente com a pandemia e não vão cobrir outros buracos e a conta vai chegar para a população? Então, esse tipo de política autoritária, começando pelo confisco, terminando com irresponsabilidade, né, contra a lei de responsabilidade fiscal, isso é o maior problema, é o reflexo a médio e longo prazo que a população vai sentir. Isso eu tenho certeza absoluta.
Podem anotar aí que é isso que é o principal preço dessa pandemia. Tu vê a questão dos políticos, vocês viram que eu postei hoje com relação a um vereador aqui de Chapecó, provável candidato a prefeito também, as 11 medidas. 11 medidas, né, em relação ao combate, né? Eu achei totalmente sem nexo, porque as medidas algumas delas não recolher nada, né? Então, tipo, beleza, não vai ter ISS, não vai ter nenhum tipo de recolhimento. Daí tu vai ter que comprar de fornecedores da região, independente do valor, e você tem que garantir o pagamento de 100% dos fornecedores. Essas eram algumas das medidas. Cara, se tu começa a querer encaixar esse quebra-cabeça, não funciona em nenhum dos aspectos. Porque tu não vai ter recolhimento, tu vai ter que comprar de alguém que, indiferente do preço, vai ter que comprar e tu vai ter que garantir o pagamento deles. Vai contra livre mercado, vai contra um monte de princípio, geralmente acaba causando voo de galinha, né? Pode ter uma resolução imediata, bem imediatista, mas a médio prazo isso já começa a comprometer todo o sistema, né? Comercial, enfim. Eu estou abrindo aqui a matéria que tu passou, Augusto, para ter mais detalhes. Sim, Michel, continua gravando aí, porque apareceu uma mensagem aqui para mim, não sei se apareceu alguma coisa para vocês. Ainda vai gravar mais um pouquinho. Viu? Pois é, cara, entrando nesse assunto do Estado crescer, né? Isso é inevitável. Eu estava vendo uma entrevista do Hélio Brandão, do Minas Brasil, Hélio Brandão, né? Hélio Beltrão, desculpa. O Hélio Beltrão estava falando justamente sobre isso, né? Que tá acontecendo uma expansão do Estado muito grande, né? Então, infelizmente, cara, olha o que está acontecendo no Brasil, né? O Banco Central tá tentando aprovar algumas reformas e vai conseguir, né? Porque, afinal de contas, quando é para impor reformas para ferrar nós, é fácil passar, né? É difícil botar as reformas para tirar o Estado do cangote, é difícil. Agora, para botar mais, é fácil, né? Então, por exemplo, uma das medidas que o Banco Central vai poder fazer é fazer que nem o Fed faz lá nos Estados Unidos, de você poder comprar ativos de empresa. Então, a empresa do Mark tá lá bambeando as pernas, aí tá lá devendo para todo mundo, tá lá fazendo um monte de cagada, aí tá lá metendo-lhe, enfim, em vez da empresa ter que daqui a pouquinho pagar por isso, não, a empresa lá faz algum tipo de conchavo com um político que tem algum contato no Banco Central, o Banco Central vai lá e compra, por exemplo, títulos dessa empresa, por exemplo, enfim. Então, assim, é muito simples, né, fazer esse tipo de política agora, né, porque a intenção deles é fazer o quantitative easing aqui no Brasil, né, que é aquela política monetária que salvou a economia dos Estados Unidos em 2008, salvou a economia, salvou a bolha de não explodir mais do que já explodiu, e foi responsável por formar essa gigantesca que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a gente está retrocedendo no campo de liberdade. Cada vez a gente nota que candidatos mais à esquerda é um exemplo lá nos Estados Unidos. Tudo bem que o nosso amigo, enfim, aquele, como é que é o nome? Desistiu? O Bernie? Isso, Bernie Sanders, ele acabou desistindo da corrida, mas é óbvio que ele deixou o caminho livre pro Joe Biden, né? Porque o Joe Biden é bem provável que ganhe do Trump nesse inteirinho aí, porque afinal de contas está projetando desemprego em, 10% dos Estados Unidos aí até o final do ano, meu amigo. É difícil segurar, a menos que a população americana, enfim, não sei, cara, eu acho muito difícil acreditar que uma economia que não tá andando, o povo vai votar no mesmo presidente, acho difícil. Então, eu acho que é bem complicado para quem defende liberdade. Não que o Trump seja um exemplo de ultra, mega, hiper liberal, né? Que nem a esquerda brasileira gosta de dizer, né? Mas, enfim, ele ainda é mais que o Biden, né? E nem se fala do Bernie Sanders. Embora o Biden seja um pouco mais moderado, o estilo meio Bill Clinton, na minha opinião, né? Mas ainda assim é um cara mais à esquerda, mais social. Essa questão de intervenção, né, nas grandes empresas com relação a esses conchavos, etc., eu estava lendo ontem
qual que é a proposta para ajuda de grandes empresas, né? Principalmente empresas relacionadas ao ramo de energia elétrica, etc. Não sei se vocês viram alguma coisa. Mas uma das garantias é que, se não havendo o pagamento, as ações dessas empresas passam ao... Eu posso estar enganado, mas eu vi que era BNDES, alguma coisa do gênero. Eu não sei exatamente se é o BNDES, posso estar falando besteira. Mas o pacote é esse, tipo assim, ó, eu vou lhe ajudar, porém, diante do não pagamento, as ações da tua empresa passam a ser do investidor ali, né? Então também isso, eu acho... Isso já ocorre, viu, Augusto? Isso já ocorre... tem aquela coisa de você estatizar, né? Então, quando a empresa ela acaba não ficando solvente, o governo acha que ela é estratégica, o governo vai lá, entre aspas, salva a empresa e acaba ficando com ações, né? Essa empresa acaba pegando o controle. Só que o que está acontecendo agora é que o Banco Central vai poder comprar diretamente títulos da empresa, então debênture, sei lá, enfim, coisas nesse sentido. Cara, basicamente as custas de quem? Custa da população. Então, a minha empresa, ela vai lá, faz um monte de cagada, eu sou um péssimo administrador, eu e meu conselho administrativo, vamos aqui, damos 85 bola fora, e quem paga a conta não somos nós, né? Acaba sendo a população, o pagador de impostos, né? Então isso é um grande retrocesso, na minha opinião, né? Eu até queria, agora que a gente está falando sobre políticas totalitárias, etc., né? O Mark me explicou um tempo atrás, eu não conheci, procurei, até queria que o Mark voltasse ao assunto da ferradura do totalitarismo, sabe? Eu acho muito interessante, se o Mark puder contribuir, eu acho que vai agregar bastante com isso, com esse assunto que a gente está tendo, né? Então, muito legal. Eu acho que foi bem bacana ficar nesse assunto. Eu até vou ver se eu acho aqui na internet um símbolo da ferradura para jogar na tela. Não sei se tu consigo compartilhar a tela. Pode deixar que eu procuro, Mark, se tu quiser ir falando aí. Tá. E o que acontece é o seguinte, eu estava fazendo um levantamento sobre as nossas políticas, né? E pesquisando partidos, etc., para entender o nosso país desde o final do nosso regime militar, né? E o que eu descobri é que de lá para cá, nós fomos todos governados por políticas de esquerda, né? Então, nós fomos governados por todo esse tempo por políticas de esquerda. E aí, eu fiquei me lembrando da eleição anterior, na de 2014, que era Aécio e Dilma, né? Se não me engano, foi isso? Sim. E aí, era a direita contra a esquerda, né? Então, o PSDB estava lá defendendo a direita brasileira. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? No Partido Social Democrata Direita Brasileira. Aí eu comecei a tentar entender o que era isso. Como que assim, que um Partido Social Democrata é direita, né? E aí eu descobri que por conta até da formação da nossa Constituição, que é social-democrata, ou seja, é uma Constituição à esquerda, então é como se o ponto do eixo que leva de esquerda à direita tivesse sido deslocado. Então o centro estava para lá da esquerda. Se o PSDB, que é um partido de esquerda, estava sendo considerado à direita, então onde é que estava o centro? O centro estava no PT. Né? Era mais ou menos assim. Aí, ó. Tá? Então, assim, se a gente pegar o diagrama da ferradura, para mim, que é o que melhor explica, tá? Todos esses, tá? Então, se a gente pegar assim, ó, o que está por trás, aparecendo por trás, é o diagrama de Nolan, tá? Onde mostra esquerda, direita e autoritário e libertário. Tá? Então, esquerda e direita, para cima autoritário, para baixo libertário, nesse primeiro à esquerda aqui, né? Então, é como se a gente pegasse a linha reta de esquerda e direita e dobrasse ela, formando uma ferradura. Ou seja, os extremos esquerda e direita, eles estão mais próximos do que a gente pudesse imaginar. Né? Então, dobrando a ferradura, a gente está vendo que os dois estão... Exato, os dois estão no totalitarismo, independente se é esquerda ou se é direita, ou seja, os seus extremos são totalitários. Né? Então, eu acabei descobrindo isso fazendo esse estudo para entender a nossa política nacional.
Então, discursos politicamente corretos, discursos, por exemplo, fundamentalistas ou discursos, no caso de feminismo, tudo isso leva para o autoritarismo, não interessa se é a direita ou se é a esquerda. Então, são todas discussões intolerantes, que dali para cima é autoritarismo puro, assim. Então, a gente não pode deixar chegar nesse nível de discussão, né? Então, sempre quanto mais próximo do centro, a gente vai estar mais próximo da liberdade, que é o liberalismo clássico, né? Se puder me tirar uma dúvida, essa questão de esquerda e direita, isso sempre foi uma dúvida minha, eu não consegui aprofundar muito nesse assunto. É mais uma definição justamente por causa desse diagrama de Nolan, né? Porque, na verdade, não existiria direita e esquerda, se existiria a liberdade econômica e o mercado regulado, né? Então, só que no diagrama de Nolan, como ele ficou no eixo horizontal, ele tem o lado direito e o lado esquerdo, mas é liberdade econômica e sem liberdade econômica. É isso, Mário? Exato. É mais liberdade e menos liberdade econômica, se for ver dessa forma, né? A esquerda, né? São só posições no gráfico, mas, né? Que exato. Se fosse inverso isso, né? O livre mercado poderia estar na esquerda também, né? A questão, acho, meramente gráfica, né? Sim, mas se tu olhar aquele outro que é um losango, ele tá só de cabeça para baixo em relação ao outro, né? O totalitarismo tá para baixo. Uhum. Então a gente vai vendo que quanto mais vai subindo, né? A gente vê assim, ó, quanto tem duas setas, né? Uma é escrito liberdade econômica e outra liberdade socio... que eu não consigo ler. Sociopolíticas. Uhum. Né? Então a esquerda, atualmente, ela defende muito a liberdade social, que você pode fazer tudo, etc, desde que o Estado banque essa tua liberdade, né? E o outro te dá a liberdade econômica, que com isso você acaba fazendo o que tu quer por conta dessa tua liberdade econômica, que o dinheiro é teu, então faz o que tu quer. Se tu não tem dinheiro para fazer, tu não faz, né? Então é mais ou menos, acho que esse entendimento assim entre direita e esquerda, né? Vendo os gráficos, né? Mas tudo começou também, esse direita e esquerda, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas se não me engano foi na questão acho que Inglaterra, onde de um lado estavam, acho que os jacobinos, e de outro lado... Foi na Revolução Francesa. Foi na Revolução Francesa, exato. Que aí se criou esse termo de esquerda e direita, né? Mas que refletia exatamente isso que a gente está vendo no gráfico naquela época. Perfeito, eu acho que, sinceramente, hoje é difícil até a gente classificar na população, né? Eu acho que poderia ter até ferramentas que poderiam ajudar a gente a definir quais são as pessoas na sociedade que são de esquerda, quais são as de direita, porque, sinceramente, hoje está uma confusão muito grande, né? Eu sempre dou o exemplo do pessoal que é da minha família, que é do interior. São pessoas que são cristãs, são pessoas que são super conservadoras dos costumes, sabe? Tem ali as suas tradições muito enraizadas no comportamento e tudo mais, né? Pessoas super conservadoras, religiosas e que votam, em sua grande maioria, em partidos de esquerda, né? Então você tem ali um grande paradoxo, né? Porque qual é o motivo, né, da pessoa, enfim. Então eu acho que é muito difícil você identificar na população hoje o que é de esquerda, o que é de direita, sabe? O Dória não foi eleito para ser um cara, o Bolso Dória? Ele não era o Bolso Dória na eleição? Então, agora ele está quebrando os pratos com o Bolsonaro. Inclusive, o Dória é autor aí de uma grande ideia que ele trouxe da China, que é de fazer o rastreio, né, pelo celular. Ele disse que ele anunciou que ele fez uma parceria com as grandes operadoras de celular do Brasil, Oi, TIM, Vivo e Claro, para rastrear o celular dos paulistanos. Olha só que maravilha, olha que coisa linda o Estado fazendo isso. Rastrear o celular do caboclo e para ele denunciar quando tiver aglomeração. Olha que maravilha o Estado sabendo onde você está 24 horas por dia. É uma beleza. Só falta agora ter a televisãozinha com o Grande Irmão, né, que inspirado no livro 1984. Então é muito complicado, cara, esse negócio de direita e esquerda hoje em dia. Eu acho muito difícil de identificar, assim.
Seria um aplicativo que a minha mulher ia querer usar, né? Mas aí é uma relação privada, né? Não é do Estado no meio, né? A diferença Viu, pessoal, a diferença é que da tua mulher pode falar, Michel. A diferença é que da mulher o cara sempre pode separar, embora com bastante dificuldade. Mas no Estado o cara é impossível, né? É um casamento eterno. Eu acho que essa conversa de direita e esquerda, eu acho que até pode dar um outro vídeo bem interessante, né? Também, sabe, só direcionado a essas nomenclaturas, né? Social-democrata, direita, esquerda, liberal, acho que seria um vídeo bem interessante, né? Só voltando um pouquinho para nossos órgãos de regulamentação e etc., eu queria trazer um outro assunto à tona aqui para vocês, que eu acho que é uma expertise da maioria de quem é formado e quer exercer uma profissão. Os conselhos regionais, né? De profissões. E como eles são, desculpa a palavra, desgraçados em alguns aspectos. Eu vou falar pelo meu, que é o Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo. Né? Para mim, além de eu ter pago a minha faculdade, com o meu esforço, etc., indiferente se for pública ou privada, eu fiz a minha faculdade. Para mim começar a exercer minha profissão, eu tenho que pagar anualmente uma taxa, né, para alguém, para mim poder exercer a minha profissão, para que eu não tenha benefício nenhum e para que eles regulem ainda a minha profissão. Regulem de que forma? Abençoem a tua profissão, né? Contabilmente falando, eu não posso usar termos como promoção, coisas do gênero, sem ter alguma sanção do meu órgão responsável. Por exemplo, eu não posso fazer uma divulgação no Instagram que eu vou fazer imposto de renda mais barato, ou vou fazer uma promoção nesse tempo de pandemia, porque eu posso sofrer sanção do Conselho Regional de Contabilidade. Eu posso ter denúncias de outros contadores porque eu estou trabalhando abaixo do preço digno, algo do gênero. Mas, poxa, quem tem que regular isso ou não é o consumidor, né? Por isso que eu digo, é sempre muito bonito tu pregar o mercado livre, o livre mercado, até que ele toque no teu bolso, entende? Porque é muito bonito tu falar que tem 1 milhão de mercado consumindo e fazendo preço menor, mas quando começa a mexer no meu bolso, o imposto de renda não pode ser menos que R$120, entende? Então eu queria trazer esse assunto para vocês, para ver se vocês têm essa mesma opinião, porque na minha opinião, os conselhos que regulam profissões, para mim, não tem fundamento nenhum. Eu tenho uma observação e uma vivência na pele bem crítica nesse ponto. Minha formação é em engenharia de produção, mas eu não atuo diretamente, eu não necessito do meu conselho, graças a Deus. Não preciso de nenhuma RT do CREA pela profissão que eu exerço. Mas a minha esposa, ela é dentista e ela está submetida ao CRO, Conselho Regional de Odontologia. Ela possui uma clínica e nesses mais de 2 anos que eles estão atuando, o CRO esteve visitando uma vez a clínica para verificar as situações sanitárias, onde foi aprovado, né, o cuidado com limpeza, esterilização e higienização ao máximo, porém esteve visitando a clínica mais de 10 vezes em função de propaganda, por termos utilizados. Então, qual que é a função? A função é regular mercado e não regular a profissão, a atuação. Depois dessa inspeção inicial, nunca mais houve nenhuma inspeção sanitária desse órgão, que é a principal preocupação da área médica, né, odontológica. Então, para que serve? É para proteger mercado, para criar nicho, para criar monopólio, enfim, né, é contra livre mercado. Então, é uma desvirtuação da atuação desses conselhos por puro interesse e proteção da classe como contra o livre mercado, né? Então, isso é um absurdo, sendo que outras clínicas possuem uma questão sanitária muito inferior, precária às vezes, né? Mas por não fazer propaganda que eles consideram irregular, por exemplo, né? Vamos fazer um plantão, né? Ou, sei lá, condição imperdível, está cometendo uma infração dentro de um conselho. Então, a minha opinião, e por vivência própria, é absurdo esse ponto aí. Só para contribuir aí, então, a respeito do meu órgão regulador aí, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que antigamente era o CREA que fazia isso, né? Aí eles se separaram de engenharias e de arquitetura.
E hoje a gente paga também, né? Tem que pagar todo ano, anuidade. E além disso, para cada projeto que é feito, seja qual for o projeto, ampliação, acompanhamento, cada projeto eu tenho que emitir um boleto. Compulsório. Tem que emitir um boleto de R$100 e pagar esse boleto para dizer que eu estou fazendo um projeto para um cliente. Né? Para o conselho estar ciente de que eu estou fazendo, eu tenho que pagar esses R$100. Né? Que é a taxa de RRT, que chama, né? Responsabilidade técnica. Então, e aí eu fico pensando, né? Esse conselho, na verdade, todo esse dinheiro, esse volume de dinheiro, pensa quantas RTs são pagas todo ano para esse órgão. É um volume de dinheiro absurdo, né? E para mim, o que fica claro é que esse dinheiro é para bancar uma elite burocrata que vai ficar aparelhada nesse órgão, dizendo o que é certo, o que é errado, etc. É um clero de arquitetos, onde os subalternos, os arquitetos... Quem trabalha de verdade? Os arquitetos comuns têm que ficar sujeitos ao que eles decidem lá em cima, né? E aí eles dizem, não, agora eles desenvolveram agora a tal de ATES, né? Que é destinar um pequeno recurso, um percentual do recurso para atender pessoas de baixa renda, no caso, fazer projetos para pessoas de baixa renda, onde o arquiteto vai receber o valor pelo projeto, vindo do recurso de todos, e a pessoa vai lá e executa. Olha, eu lancei um projeto aí chamado Ateliê de Projetos, que o objetivo total é justamente atender pessoas de baixa renda, né? Não precisou de um órgão, etc., vir lá e fazer... Não, o livre mercado possibilitou isso, que eu pudesse criar algo para atender pessoas de baixa renda, né, de uma forma muito mais rápida e eficiente. Sem que, para isso, né, as pessoas que querem ter acesso tem que fazer o quê? Tem que ir num tal de um CRAS, uma coisa parecida da prefeitura, levar a folha de pagamento, levar o endereço, mostrar que não tem condições nenhuma de pagar por esse projeto, passar por uma fila, blá, 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 blá. Não, se ele for lá no ateliê de projetos com R$90, que ele pode pagar em 10 pagamentos de R$9, ele consegue um projeto que ele precisa, né? Então, o que está certo e o que está errado nisso, né? São abordagens diferentes para resolver a mesma coisa. E qual que seria a correta? A que o próprio consumidor tivesse a rapidez e a facilidade de adquirir o serviço por conta própria, ou entrar numa fila para esperar ser escolhido, para poder sair lá de um bolo, para um arquiteto que vai chegar com uma capa por trás e dizer assim, eu vim aqui para te ajudar, eu vou fazer o seu projeto e você não vai pagar nada, mas eu estou ganhando, olha só, vou ganhar R$2.000 pelo projeto, né? Pô, né? Então é complicado isso daí. E eu acho que para mim, outro ponto aí é que isso aí gera uma reserva de mercado também. Por exemplo, tem profissões que, por exemplo, designer de interiores, né? Designer de interiores poderia executar muito próximo do que o arquiteto faz, sem precisar ser arquiteto, né? E aí o CAL divulga assim, só faça projeto de interiores com um arquiteto que tem CAL. O CAL é o seu... se não tem CAL, é seu guardião. Se não tem CAL, não faça com ele. Então, assim, deixa o outro trabalhar também, né? De repente o cara é um profissional muito melhor do que eu. Ele tem que regular isso ao consumidor, né? Que tem que regular o consumidor. Então, eu não sei, né, cara? Eu acho que é esse caminho torto aí. Eu vou dar um exemplo disso, Mark. Desculpa, Michel, acho que te cortei, mas só te complementando aqui. O meu pai, por exemplo, quando ele construiu uma casa, ele não tinha muitas condições de construir essa casa. Ele mesmo foi o arquiteto da casa na época. A casa, o interior dela hoje, claro, não parece como uma casa projetada, mas com as necessidades que ele tinha no momento, e ele construiu aquela casa, eu lembro que isso faz, sei lá, uns 20 anos, sempre assim, eu com muito medo de ter uma denúncia, digamos, sabe? Naquele esquema de, vai ter uma denúncia porque não tem o alvará de não sei o que, né? Então, tu vê, muitas vezes tu tem que pensar em tudo isso, né? Já com todas as tuas...
tu já tem todas as restrições de grana, de investimento e tudo, e ainda assim tu tem que pensar, pô, eu vou fazer minha casinha aqui, mas quem sabe no meio dela eu vou ser fiscalizado por um órgão regulamentador, vou ter que abandonar a casa, né? Olha só, antes do Michel colocar aí bem rapidinho, eu tô construindo uma casa, né? E aí no projeto o Mark vai entender bem isso. Tinha um espaço que eu coloquei como home office, né? Uma salinha pequena. O CREA não aprovou. Não me deixaram chamar de home office. Teve que ser adega por causa do tamanho. Ou seja, é o Estado ou um órgão regulador dizendo como eu devo chamar os cômodos da minha casa. Não, Viu, e é Elton? tão ridículo. Agora você dá na cara deles e bota um monte de vinho lá, cara. Tive que Mas chamar vinho do Paraguai e da Argentina. Do Paraguai e da Exato, Argentina, sem pagar. Isso, perfeito. Isso é muito ridículo, porque você vai só colocar lá no papel que aquilo é uma adega. E você não vai usar como adega, entendeu? É só para estar escrito num papel. É escancarar a inutilidade de um órgão desses. O Mark esses dias mandou um vídeo pra nós, acho que foi você que legendou aquele vídeo, né, Mark? Porque o pessoal tá saindo da Califórnia indo pro Texas, por exemplo, né? Sim. Foi massa. Eu tava lendo uma matéria sobre isso há algum tempo atrás, e lá na Califórnia, não é nem uma matéria, acho que é até um livro que tem de uma autora americana que ela tava contando que os problemas hoje em dia no mundo são muito complexos, né? E fica difícil pra gente, sabe, delegar para um burocrata ou, enfim, você resolver esses problemas, porque eles são realmente muito complexos. Não tem só um lado da moeda. E lá na Califórnia, você tem um grande problema em alguns lugares de abastecimento de água. Então, aquela região ali do Vale do Silício, ali, São Francisco, aquela região, tem um grande problema de fornecimento de água em algumas regiões do ano, porque você tem ali uma seca muito grande e tal, né? Então, qual foi a solução que o estado da Califórnia teve, né, nesse cenário? Eles resolveram simplesmente proibir as pessoas de fazer banheiros nas casas em excesso. Então, você tem que, se você quiser ter um banheiro em casa, tudo bem, você constrói, faz um banheiro, ok. Se tu quiser ter mais um banheiro, tu vai ter que ir lá e provar pro estado da Califórnia por que você quer ter mais um banheiro. E caso você não tenha uma boa justificativa para isso, caso um burocrata ache que você não precisa de mais um banheiro, ele simplesmente não libera e você pode sentar e chorar quieto, né? Então é bem isso aí. Com relação à parte de classes, assim, de trabalho, né? Grupos Entidades de classes, eu sofro um pouco. Eu tenho uma trimestralidade de R$600 que eu tenho que pagar para exercer minha profissão. Então dá para se dizer que eu sofro um pouquinho com isso, né? Agora, é uma coisa bem complicada. E qual é o nome dessa taxa, essa trimestralidade? Taxa de fiscalização. Ou seja, Michel, eu vou cobrar um boleto para ti a cada 3 meses de 600 pau, beleza? Tá, mas por que você tá fazendo isso? Para fiscalizar você, vai que você faz um monte de coisa errada, então eu tenho que ir lá e te lascar. Então... O detentor da verdade, né? Da razão, né? Exato, né? Então o benefício é zero. Basicamente uma trimestralidade para custear eles. É a mesma coisa que você ter que pagar um carrasco para matar você, cara. É isso. Então é bem complicado, né? Aquela questão da paternidade, não é paternidade, né? É aquela questão que o Estado ele tem o poder de decidir filhos incapazes, né? Eu acho que os nossos conselhos ele tem mais ou menos esse entendimento. Nós somos os pais que têm que decidir por vocês que são os meus filhos incapazes. Então, é horrível, sabe? Eu sempre falo, principalmente com essa relação de órgãos de prestação de serviço. Porque se o meu serviço, os meus custos, e eu consigo me manter aberto, a empresa que eu conduzo aberta, e eu quiser exercer um serviço no valor X, isso nunca deveria ser questionado por nenhum órgão. Até porque isso faz bem para o consumidor, né? Então, digamos assim, vamos imaginar novamente, eu falo nessa linha contábil. Quando que eu vou fazer uma transferência de uma empresa, imagine o seguinte, a empresa do Elton era o Mark que fazia a contabilidade, agora vai ser o Augusto. Eu tenho que fazer um termo de transferência. E eu tenho que colocar os valores de honorários que eu vou cobrar lá. E se eu colocar valores que eles entendam que o Elton está trocando em contabilidade,
por eu ter feito valores muito abaixo da realidade deles, eu posso ser notificado também. Então, vocês veem o cúmulo que a gente chegou. Eu não posso trazer um cliente, não pode ir para mim por um valor menor, entre aspas, do que o outro computador estava fazendo. Olha só, Augusto, isso aí é o máximo efeito de um órgão que diz defender o cidadão, mas que, pelo contrário, prejudica. E é bem pertinente, se me permite. E a gente tem que ouvir falar que o que está chegando no Brasil é o capitalismo selvagem, né? Então, cara, o Brasil é socialista, filho, não tem... Socialismo. Cara, olha só, viu, Michel, deixa eu só ler um trecho de uma carta que a Ayn Rand, né, objetivista, ela escreveu em 1943, e ela fala um pouco sobre altruísmo e o papel de querer cuidar das pessoas, que eu acho que é o que os órgãos querem fazer no fundo. Né? Ela foi indagada com respeito ao crescimento da população mundial, né? E o que fazer com esses novos bilhões de pessoas que iriam habitar a Terra, né? E isso vem muito de encontro com o que acontece no Brasil. Apareceu o Uber, vamos regular. Ao invés de deixar o mercado rodar e notar quais são os desafios, não, já vamos impor regras que eles têm que funcionar assim. Olha o que a Ayn Rand escreveu. Com respeito às suas indagações filosóficas, sempre pergunta, né? Como proceder com os novos bilhões que habitarão a Terra? A única coisa que podemos fazer com eles é não fazer nada, ou seja, deixá-la em paz, que seja livre. Os homens têm a capacidade de resolver os seus problemas e ninguém pode fazer nada a esse respeito. O único obstáculo entre eles e a solução dos problemas deles é a interferência de outros. Todas as tiranias originaram-se não por maldade, mas como um propósito altruísta, o desejo de fazer algo pela humanidade. Quando os homens reconhecerem que fazer coisas com e pelos outros é inapropriado e imoral, só levando às consequências mais maléficas, então é que a maioria dos problemas da humanidade vai ser resolvida. Então tem tudo a calhar com esse assunto que a gente iniciou, no meu ponto de vista, né? Essa passagem daí. Perfeito. Desculpa, Michel, te interromper. Não. Muito boa introdução. Inclusive, eu compartilho dessa ideia. Eu acho que realmente a ideia é proteger o consumidor, é proteger, enfim, a indústria, né? Mas, infelizmente, o que acaba acontecendo é que você acaba coibindo a concorrência. Então, eu não estou falando nem só do consumidor, mas veja só, você teria uma grande oportunidade de várias pessoas entrar nesse mercado. Então não é nem só o consumidor, é quem quer empreender também não consegue. Então, você tem duas pontas que é prejudicado por essa regulação muito pesada, né? É lamentável. E a regulamentação, por vezes, ela é tão inútil. Eu vou dar um exemplo da regulamentação do Uber aqui em Chapecó. A regulamentação do Uber é praticamente uma cópia do contrato que eu tenho que assinar com a própria Uber, que é o carro de 4 portas, o ano do carro, ar-condicionado e tudo. É praticamente a mesma coisa. E então, é o que eu vejo isso. Vê que a regulamentação está no seguinte: chegou o Uber. Ao invés de a gente tentar desregular, digamos, os taxistas para que eles cheguem aonde está o Uber, não. Os taxistas estão aqui, então a gente vai regular para regular por cima. Igualmente ruim. Exatamente. Então, tu regula onde está ruim. Tu não traz o ruim para o bom, para a população. Não. Tu iguala por cima, lá onde é que vai ficar ruim para todo mundo. É que todo mundo fala, né? O socialismo é isso aí. Fica todo mundo igual porque todo mundo vai passar fome, né? Igualdade. Perfeito, é bem isso. Eu acho que dá para finalmente, né, com essa afirmação aí do Augusto, né? A gente acaba ficando muito indignado, né, nessa conversa, né? E eu imagino que com toda a razão aí, né? Então esse desejo altruísta, até a Ayn Rand dizia, né, que o altruísmo é talvez uma das maiores afrontas ao capitalismo. Não que o altruísmo seja ruim, mas o altruísmo forçado, né? Aquela coisa que vem de alguém impondo isso, e passa por espoliação, enfim, né? O altruísmo não é ruim, o altruísmo ele só é ruim quando ele é algo imposto, né? E aí vem o imposto, né? O nosso grande ponto de discussão. E aí, assim, isso aí está muito disseminado dentro das universidades. Até tu mencionou a Califórnia, né? A Califórnia é o estado
de maior experiência socialista dos Estados Unidos, né? A gente vê o contraste. Eu acho que é o estado que tem o maior PIB americano, acho que deve ser, se não o maior, um dos maiores, né? E ao mesmo tempo que é o que tem o maior PIB, é o estado que consegue ser o mais desigual, é o estado que tem o mais número de pobres, é o estado que tá mais ferrado, é o que tem mais morador de rua, é o que tudo dá errado, é cheio de regulamentação, tudo é um desastre, tudo é difícil, tudo é um caos, e é o que tem mais dinheiro. E aí eu fico me perguntando assim, mas como assim? O que está errado? São as políticas que são colocadas em prática, é isso que está errado, né? E aí isso, e mesmo eles vendo o que está dando errado, eles ficam disseminando esses altruísmos coletivos aí que tu citou da Ayn Rand dentro das universidades. E aí eles utilizam do chamado politicamente correto para fazer esse altruísmo existir através de uma coerção do que é correto no sentido de que é correto para eles, né? Não é que é correto para todos, mas é que é correto dentro dos argumentos deles. E aí se gera uma espécie de um tribalismo, né? Uma espécie de um tribalismo onde determinados grupos, nichos que se sentem afetados de determinadas minorias se unem, todas essas minorias, contra alguém que eles chamam da tal supremacia branca. Então, são todos os grupos de minorias, todas as tribos unidas para destruir o branco, o opressor, o homem, né? Então, como se tudo de ruim que estivesse acontecendo com eles lá nesse momento fosse culpa do homem branco e hétero, né? Não é culpa das políticas que estão sendo feitas, não, é culpa do capitalismo, é culpa de tudo isso, né? Como que os outros estados americanos estão se virando e estão dando certo? Por que lá nos outros dão certo e lá dá errado? Então parece que eles ficam nessas metáforas dentro da universidade e não saem para campo, eles não saem lá de dentro para ver o que está acontecendo fora. Cara, é terrível isso. É por isso que eu, aproveitando esse gancho, Marquinhos, é por isso que eu acho que é importante para o Brasil, é fundamental que o Brasil consiga fazer a reforma do Pacto Federativo. Porque o Brasil hoje é uma grande Califórnia, tá certo? Então, a gente tem uma política de esquerda que vale lá do Oiapoque até o Chuí, certo? Você tem uma política, enfim, uma política ali socialista, uma constituição só, uma forma só de pagar tributos, né? Uma forma só de pagar tributos não, né? Tem 1 milhão de formas de pagar tributos, mas vocês entenderam? Que unificadas. Exato. Então, o que acontece? Se a gente pudesse ter uma forma de pacto federativo como os Estados Unidos tem, qual é a solução para um cara que não quer socialismo lá na Califórnia? Ir pro Texas, cara, entendeu? Ele vai pro Texas. Nós vamos ir para onde, entendeu? Então esse que é o nosso grande desafio aqui. Eu acredito... Paraguai. Paraguai, tem gente que tá indo pro Paraguai empreender e tá dando super certo, né? Então você tem ali uma fuga de pessoas do Brasil. O Brasil é um dos países que mais perderam aí boas mentes aí nos últimos anos, né? E não é de se duvidar, é um país que tem assim uma cultura absurda. Nós temos pessoas muito boas, empreendedoras. Temos uma herança cultural assim muito bacana. O Brasil é um país assim espetacular. Se a gente pudesse ter essa forma de pacto federativo dentro do Brasil que funcionasse realmente, sabe lá se Santa Catarina hoje, sei lá, o Paraná, que são estados que são um pouco mais, visivelmente mais liberais, assim, né? Você consegue ver isso pela própria votação, você consegue ver que são estados que geralmente elegem menos esquerda, né? Então você poderia ter esse conflito de ideologias. Aí talvez alguém pudesse olhar de outro estado e falar, pois é, rapaz, não é que os caras, depois de 10 ou 15 anos, aí eles estão produzindo bem mais, é bem melhor de viver lá, nossas empresas estão indo para lá, né? Então eu acho que esse sistema de pacto federativo que os Estados Unidos têm lá, eu acho que funcionaria que nem uma luva no Brasil, porque aí a gente poderia ter essa possibilidade, né, de poder fazer uma comparação de uma política com outra, né? Então, dessa maneira meio que eu despeço aí, eu acho que fechou muito bem aí, Marcos. Essa regionalização seria muito importante, né? Eu acho que, pessoal, a conversa de hoje foi ótima, rendeu muito bem, eu acho que os pontos colocados foram ótimos, né? Eu acho que vamos para o encerramento de cada um aí, né? Colocando seus pontos.
Agradecer vocês novamente pelo tempo disponibilizado nesse feriado, hoje 10 de abril. Só queria encerrar com algo muito interessante que eu vi hoje, que é uma plataforma que foi criada, gratuita, que se chama Salve os Pequenos, tá? Se vocês puderem, se alguém estiver assistindo, se alguém for assistir, é uma plataforma totalmente grátis, onde cidades com mais de 100 mil habitantes, as empresas, né, os comércios podem se cadastrar lá, tem vários tópicos e as pessoas podem comprar, né? Então eu achei muito interessante isso. Não é um programa do governo, então é um programa que veio do capitalismo malvadão aí para ajudar as pessoas, tá? Obrigado, pessoal, era isso e até a próxima, tá? Beleza, valeu, um abraço a todos aí, até mais. Valeu, pessoal. Só queria trazer para vocês aqui uma piadinha que eu vi, que eu queria colocar na tela num outro assunto que a gente estava tendo e eu não estava achando. Mas queria pôr aqui para vocês verem o que vocês acham dessa piadinha aqui. Muito boa. Muito boa. Eu acho que essa aí fez jogo chave de ouro, hein, Marcos? Meu medo não é o Zuckerberg me ouvir, porque eu estou aceitando os termos dele, né? O meu medo é o Estado ouvir. Boa. Exato. Boa. Muito Então, boa. com essa eu encerro aí, pessoal. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Até mais aí. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um abração.